Promover o mercado de carbono é uma das principais pautas da agenda ESG e um dos focos do terceiro mandato do presidente Lula. Na última quarta-feira, o projeto de lei que regulamenta o mercado no Brasil foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. E se não houver contestação, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. Reduzir as emissões de carbono na atmosfera, além de ser uma prática sustentável, pode garantir lucro para diversos setores da economia, incluindo, claro, o agronegócio. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Isabela Morbach, que é advogada e cofundadora da CCS, que é uma do Brasil, que é uma organização que visa estimular as atividades ligadas à captura e armazenamento de carbono no país. Boa tarde, Isabela. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Olha, nessa quinta-feira, o Banco do Brasil, ele ajudou a promover um evento junto com a CCS para discutir justamente essa pauta. Eu queria que você falasse um pouco sobre os painéis que foram divulgados ali no evento e a sua impressão geral sobre as iniciativas para o incentivo desse mercado. O evento tentou fazer uma cobertura de pontos que a gente entende que são estratégicos para destravar projetos de captura e armazenamento de carbono do ponto de vista de investimento. Então, a gente começou a programação falando de projetos e desafios de forma geral, desafios regulatórios, desafios técnicos, o que a gente está olhando no horizonte da transição energética, por exemplo. Na sequência, a gente falou de incentivo à inovação. Como é que a gente incentiva e financia projetos de demonstração, projetos de inovação que vão contribuir para que a gente consiga capturar e armazenar carbono? Então, a gente tem muita solução hoje, mas o desenvolvimento de novas soluções, muitas vezes o barateamento de novas soluções é uma coisa super importante nessa área. Depois a gente vai cobrir financiamento em si. O que os bancos estão vendo, o que os financiadores estão vendo, o que esses projetos têm que ter para que eles sejam financialmente viáveis. O que significa? Como é que eu vou lá no banco e pego, por exemplo, um empréstimo para aportar no meu projeto e fazer um projeto maior? Como é que isso está sendo visto? Porque a gente está falando de um mercado que está na fronteira do conhecimento e na fronteira dos acontecimentos. Tudo está acontecendo e, normalmente, o banco quer previsibilidade. E o último painel a gente cobriu o que está acontecendo em termos de mercado de carbono, pensando nesse instrumento como um instrumento que super incentiva projetos e incentiva economicamente, seja pela pressão ou pelo incentivo direto, a projetos acontecerem. E aí a gente tratou de que projetos estavam acontecendo no Brasil em termos de CCS, projetos com etanol, captura direta do ar. Foi muito rico o encontro. Porque esses desafios, eles estão relacionados justamente, é o que você falou, regularização, novas políticas, incentivo ao financiamento, inovação, que é a palavra, Então, tudo isso para facilitar esse mercado de carbono que está em grande crescimento, Tá em grande crescimento e acho que está todo mundo na expectativa de que modelo vai sair e quais são as atividades que vão estar no mercado de carbono, quais vão ser atividades que vão estar no mercado de carbono voluntário, que a gente fala, que é quando não tem aquela obrigação legal de reduzir as suas emissões. Inclusive, para a gente entender quais são as nossas obrigações e aonde a gente coloca o dinheiro para ter mais projetos, para ter mais desenvolvimento e para ter mais inovação. Tá certo. Inclusive, as atividades primárias do agronegócio vão ficar fora aí também do regulado e vão ser enquadradas no voluntário também, o que também torna aí um benefício justamente para os produtores rurais. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta, que se você acha que esta é também uma forma da gente ajudar a destravar, por exemplo, as negociações internacionais. Por exemplo, como o acordo entre Mercosul e União Europeia. Tudo isso pode ajudar a facilitar também essa imagem que a gente tem lá fora e destravar esse comércio externo? Sem dúvida. Agora, o que o mundo está olhando? O mundo está olhando como o Brasil está se posicionando, quais são as prioridades do Brasil, quem é que ele vai obrigar a reduzir emissões, quais são as atividades que têm metodologia, e todos os países estão discutindo isso de alguma forma. E isso tem um impacto muito importante na competitividade das indústrias, em como a gente está se preparando também para cumprir os regulamentos internacionais. Então, no fim das contas,
quando sair o mercado de carbono regulado e a gente tiver clareza de quem está nesse mercado, quais são as nossas obrigações, quais são os procedimentos, quem vai ser a autoridade, é o momento em que o governo também tem para dizer em outros mercados, olha, eu estou cumprindo aqui as minhas funções, os meus produtos estão sendo descarbonizados, a gente está de acordo com as regulações, agora vamos fazer negócio. E o meu negócio é um negócio descarbonizado, com baixa emissão, que vai ajudar o mundo nessa trajetória de redução de emissões. Com certeza, porque a descarbonização ela pode ser algo tão rentável quanto essencial, por exemplo, até para combater o aquecimento global, que foi um dos nossos assuntos aqui na abertura do jornal. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Um excelente fim de semana e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos.